Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal derruba uma decisão do presidente Bolsonaro. Dessa vez foi a vez do ministro Barroso, que determinou que o Jair Bolsonaro e o Itamaraty, chefiado pelo chanceler Ernesto Araújo, têm 10 dias para dar explicações ao Supremo por que eles decidiram expulsar 34 diplomatas venezuelanos ligados ao narcoditador Nicolás Maduro, como se isso exigisse alguma explicação óbvia. Vale ressaltar aqui que o ditador Nicolás Maduro está com uma ordem de prisão dada pelos Estados Unidos, pela Justiça dos Estados Unidos, no qual, inclusive, há uma recompensa de 15 milhões de dólares para ele, inclusive de alguns outros milhões de dólares para quem também participa do seu governo, do seu alto escalão, inclusive já com um capturado na Colômbia. E o ministro Barroso, ele não vê nada de anormal de 34 pessoas ligadas a esse homem estarem atuando em solo brasileiro, né? Apesar da embaixada ali ser um território venezuelano, eles estão atuando dentro do Brasil e possuem aqui credenciais diplomáticas para atuar em nome de um governo no qual o próprio governo brasileiro já não reconhece mais. Então nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal interferindo num caso de relações internacionais. Não é a primeira vez que isso acontece. Vale lembrar no caso do navio iraniano parado aqui no porto, no Paraná, quando o Dias Toffoli determinou que a Petrobras, com medo de sofrer sanções dos Estados Unidos, deveria abastecer os navios iranianos, né? Então nós estamos vendo mais uma vez o Supremo Tribunal Federal agindo diretamente contra o presidente Jair Bolsonaro, mostrando que parece ser realmente uma ação arquitetada. Temos o Carequinha, né? o ministro do PSDB, determinando aí que o diretor da Polícia Federal não pode assumir. Temos o Celso de Mello abrindo um inquérito aí contra o presidente, inclusive acelerando o processo no caso do depoimento do Moro hoje. Nós estamos vendo também a decisão do Celso de Mello, né, abrindo um inquérito contra o ministro Abraham Weintraub da Educação, e agora, a pedido do procurador Augusto Aras, eles estão praticamente derrubando não, mas suspendendo uma decisão diplomática do governo brasileiro. E pior de tudo, a embaixadora designada pelo Juan Guaidó, né, o que é reconhecido, Juan Guaidó é reconhecido pelo presidente Jair Bolsonaro como presidente interino da Venezuela. Essa embaixadora não pode entrar nas instalações e assumir, porque o ministro Barroso simplesmente atrapalhou todo o processo. Então agora, até na diplomacia, nós temos a interferência do Supremo Tribunal Federal, derrubando qualquer tipo de decisão do presidente Jair Bolsonaro. Só para trazer o contexto aqui para vocês, o Procurador-Geral da República enviou um ofício ontem para o Itamaraty, né? Itamaraty aí é o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, e pedindo explicações por que eles teriam expulsar esses 34 diplomatas. Por conta, né, o grande medo do Augusto Aras é a questão do vírus chinês. E essa decisão, no meio de uma pandemia, deveria ser mais embasada e justificada. Então o presidente Jair Bolsonaro tem que dar explicações para o Aras, e agora, né, o Aras entrou aí com o pedido no STF, e agora tem que dar esse pedido, essas explicações em até 10 dias para o Barroso. E o Barroso é que vai decidir se expulsa os 34 diplomatas ligados ao narcoterrorista, o narcoditador da Venezuela, ou não, ou deixa essas pessoas ligadas a um governo tirano, um governo criminoso, né, que inclusive com ordem de prisão, atuando livremente aqui no Brasil. Né? Até onde nós vamos parar, né? Aonde nós vamos parar, na verdade? O STF ele está tomando várias decisões que contrariam o Poder Executivo, forçando uma ruptura institucional. O próprio presidente Jair Bolsonaro falou isso, se referindo à decisão do ministro Carequinha, que determinou que o Ramagem não poderia assumir a diretoria da Polícia Federal. Hoje, no depoimento do Moro, e com a aceleração do processo por parte do Celso de Mello, nós entendemos bem, né, que isso tudo favorece que o Rossetti faça a investigação, tome o depoimento do ministro Sérgio Moro. O Rossetti aí que é aliado do Sérgio Moro. Vale lembrar que o Disney Rossetti
ele seria o indicado do Moro para assumir o lugar do Valeixo. Então tudo acontecendo às claras para todo mundo ver, e eles estão forçando, porque eles querem forçar o presidente Bolsonaro a tomar uma atitude que poderia ser entendida como um golpe de Estado, e dessa forma eles poderiam prender o presidente Jair Bolsonaro, tirá-lo do poder com uma certa legitimidade. Mas o presidente Jair Bolsonaro parece atuar de maneira muito mais inteligente diante disso tudo. O presidente está esticando a corda para deixá-lo arrebentar e forçar que o outro lado tome a primeira atitude, para aí sim justificar um contragolpe do presidente Jair Bolsonaro, o que teria legitimidade não só popular, como internacional. Então o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, parece atuar no tabuleiro político de maneira muito inteligente. Mas essas atitudes do Supremo Tribunal Federal constatam, mostram que estamos vivendo numa verdadeira ditadura do judiciário. Afinal, a quem você pode recorrer acima do Supremo Tribunal Federal? Então é disso que se fala quando dizemos aí de uma ruptura institucional. Inclusive, algo parecido já aconteceu no passado, quando o Renan Calheiros ignorou uma decisão do Supremo Tribunal Federal para tirá-lo da presidência do Senado. Ele simplesmente rasgou a determinação e se manteve no Senado Federal, na presidência. Vamos constatar aqui que realmente faltavam poucos dias para ele sair, mas ele não atendeu a solicitação. E parece que é isso que querem forçar o presidente Jair Bolsonaro a fazer, para aí sim determinarem uma prisão do presidente, uma destituição que fosse embasada de alguma forma na Constituição. Então, meus amigos, vale lembrar que estamos falando aqui de um regime perigosíssimo, como o da Venezuela, um regime socialista que destruiu o seu próprio país e que vem atuando aqui com 34 diplomatas. Vale lembrar que o Paulo Pimenta, lembram do Paulo Pimenta do PT? Ele costuma visitar semanalmente a embaixada da Venezuela aqui no Brasil. Mesmo o governo Bolsonaro já não reconhecendo mais o governo de Nicolás Maduro como legítimo, esses diplomatas ainda permanecem aqui. Então, essa decisão do presidente Jair Bolsonaro, ela seria para colocar um fim de vez nessas relações com o governo ilegítimo da Venezuela e colocar, como eu já falei, a embaixadora que possui as credenciais aí já designada pelo Juan Guaidó. E aqui eu não vou entrar nem no mérito de fazer uma análise sobre o Juan Guaidó, se eu gosto do Juan Guaidó ou não, tá muito mais pro não, mas não é o momento. Temos aí um ditador perigoso, criminoso do outro lado, que precisa ser parado, e é uma vergonha para o Brasil ter que manter essas pessoas aqui atuando de maneira como se fosse simples diplomatas. É mais uma vergonha que o Supremo Tribunal Federal impõe ao Brasil. Vale lembrar também que no caso do Cesare Battisti, aquele que foi enviado para a Itália só depois que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder, ele também se manteve aqui no Brasil na época por conta do Barroso. Ele também ajudou a manter o Cesare Battisti aqui. O Barroso foi indicado pela senhora Dilma Rousseff. O Barroso, ele é aquele que acredita que o ativismo judicial, assim como Sérgio Moro também acha isso, em 2002, na sua tese de doutorado, ele escreveu isso na sua tese, inclusive lá na página 44 da tese de doutorado do Sérgio Moro, que se encaixa muito aí com o pensamento de ativismo judicial do ministro Barroso. Eles acham que quando a sociedade tem uma determinada pauta e o Congresso não atende, o Congresso que é eleito para fazer isso, legislar, ter todo o debate para você colocar uma nova lei ou revogar uma lei, eles acham que o Supremo, os togados divinos, têm que fazer isso na canetada. E é por isso, é isso que legitima para o Barroso fazer o seu ativismo aí pró-liberação do aborto. O Barroso, ele também atua muito firme aí nessa área, e ele acha que isso aí tem que ser uma decisão que tem que ser passada pelo Supremo Tribunal Federal. Então dá para entender muito bem como funciona a cabeça desses ministros e por que tantos problemas são criados para o governo Bolsonaro a essa altura, porque são pessoas que possuem um engajamento político. Lembram muito os tenentistas da década de 30, que achavam que deveriam ser o poder moderador. Hoje nós temos uma espécie de tenentismo, só que lá no Supremo Tribunal Federal.
ministros, poucos deles juízes, né, que acham que são pessoas que estão acima da República e que devem atuar como o poder moderador da nossa sociedade. O resultado de tudo isso é uma bagunça generalizada e um caminho, né, rápido para uma ruptura institucional. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Qualquer novidade, trago aqui no canal para vocês. Forte abraço.